Bom, e agora nós vamos falar de um assunto ainda mais sério, a doação de órgãos e tecidos. Este é indiscutivelmente um gesto de amor e solidariedade. Quando um transplante é bem sucedido, uma vida pode ser salva e com ela resgata-se também a saúde física e psicológica do transplantado e, é claro, dos familiares envolvidos. No entanto, enquanto aumenta o número de pacientes que poderiam se beneficiar com o transplante de órgãos e tecidos em decorrência do desenvolvimento de novas tecnologias, o número de doações permanece insuficiente. É uma realidade aí bem antagônica, mas que pode mudar. E foi pensando nisso que amanhã acontece um importante encontro aqui na instituição e quem traz detalhes para a gente deste evento é a Gislaine Duarte, coordenadora da Comissão de Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes aqui de Maringá. Gislaine, prazer te receber hoje pela primeira vez no Comunidade para a gente falar de um assunto tão importante que é a adoção de órgãos e tecidos, né? Obrigada a você pelo convite. O evento de amanhã é a primeira edição, que a gente espera aí que seja a primeira de muitas. Sim, é um evento de abertura para o nosso projeto de educação permanente, né? Na verdade, a gente trabalha diretamente com esses profissionais envolvidos com o processo de doação, isso há bastante tempo, mas agora a gente está fazendo uma relação mais aproximada também com o meio acadêmico. Só um pouquinho, a gente teve uma pequena falha no áudio. Ok. Isso, agora sim. O programa ao vivo é assim, viu, gente? Às vezes dá um pipoco no áudio. Então, voltando a falar a respeito do primeiro encontro que acontece amanhã, eu te perguntava, é o primeiro e a gente imagina que seja o primeiro de muitos. Exatamente. O primeiro de muitos é um projeto aí de educação continuada junto aos profissionais que são envolvidos no processo de doação e estamos agora tentando envolver também o meio acadêmico, né? Porque nós consideramos que é muito importante. Essa aproximação, né? Futuros profissionais que possam vir a trabalhar com um processo de doação já conheçam desde já o assunto, o tema, já se afeiçoe a ele, né? Só mais um minutinho. Vamos fazer o seguinte, a gente está com um pequeno problema no áudio, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco, só o tempo da gente solucionar esse problema de áudio, daqui a pouco a gente volta com a Gislaine, combinado? Não saia daí, fique com a gente aqui no Comunidade. Vamos de novo, Gislaine. Então, a primeira vez, fique tranquila. Já veio. Mas não veio comigo, veio com a Dani. Comigo é a primeira vez. Beleza. Não é a primeira vez na Comunidade. Graças a Deus, eu tenho... Segura minha onda. Segura, tem domínio. Mas eu estava percebendo que estava dando problema. Ok? Então, vamos de novo. Agora sim, né? Tudo em ordem com o nosso áudio. Eu estou aqui recebendo ao vivo no estúdio a Gislaine Duarte, que é coordenadora do COPOT Maringá. O COPOT é uma comissão de procura a doadores de órgãos e tecidos. E a gente estava justamente falando da primeira edição do encontro que acontece amanhã aqui na instituição, né, Gislaine? Um encontro muito importante para aproximar o meio acadêmico de profissionais que lidam no dia a dia com essa realidade do transplante de órgãos. Exatamente. Esse é o primeiro encontro de um projeto de educação permanente que a gente vem desenvolvendo com os profissionais do meio intra-hospitalar, pessoas que já trabalham com o processo de doação, então é um processo de atualização. E aí a gente pensou em aproximar com o meio acadêmico, convidar alunos que são futuros profissionais que vão imersar nesse processo de doação, já começar a se aproximar com o assunto e também já se afeiçoar, de repente, com ele, né? Sem dúvida. É muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse panorama hoje da doação de órgãos no Estado, Gislaine. Os índices de doadores, a gente colocou bem no início, né, abrindo o nosso bate-papo, que o índice de doadores no Estado e, de um modo geral, no país, ainda é relativamente baixo. Por quê?
Infelizmente é insuficiente, né? Apesar de a gente ter tido um aumento do número de doadores da nossa região nos últimos tempos, infelizmente a nossa oferta ainda não atende, né, a quem precisa. Infelizmente não. São vários os fatores, né, que fazem com que nós não chegamos aí a contemplar todas as pessoas da fila, né? As dificuldades com o diagnóstico, né, de morte encefálica, porque para doar órgãos tem que falecer de morte encefálica. Então, essa dificuldade com o diagnóstico, a dificuldade dos profissionais em lidar com os familiares, às vezes o não entendimento dos familiares acerca do assunto, que é a morte encefálica, a doação. Então, são vários os fatores ainda que inibem talvez a família de tomar uma decisão e de a gente viabilizar essa doação. Mas é para isso esse encontro, para tentar minimizar esses pontos, esses nós críticos que a gente ainda tem dificuldade. O pano de fundo desse encontro é justamente essa discussão e a mobilização das famílias para que entendam melhor a importância dessa doação de órgãos. Esse encontro ele vai realmente abordar esse assunto, que é a comunicação da má notícia. Infelizmente, receber uma notícia ruim, né, de óbito é terrível. Claro. Mas ainda, se o profissional ainda tiver capacidade de saber abordar essa família de maneira adequada, com treinamentos e capacitação, ele pode minimizar essa dor, tornar esse momento menos crítico. E é para isso que vem um profissional, inclusive, do Albert Einstein, que é um professor de lá, e ele vem para falar conosco justamente sobre isso. Como falar da morte para os familiares, como comunicar essa má notícia. Temos profissionais daqui também que vão falar sobre esse assunto. Então, a gente entende que a falta do conhecimento, né, da família e dos profissionais envolvidos é que afetam o nosso processo. Então, a gente está trabalhando justamente com isso, melhorar o conhecimento acerca do assunto, simplificar o assunto, torná-lo mais acessível às famílias. E, é claro, viabilizar, então, o processo de doação e aí tentar salvar vidas, né, com esses órgãos doados. Lidar com essa situação do óbito, da perda, né, da morte, por si só, já muito difícil, né? E é um desafio, imagino, para vocês, enquanto profissionais que estão à frente de uma comissão como essa, encontrar realmente pessoas dispostas a fazer um gesto tão bonito como esse, né? A entender realmente a grandiosidade desse gesto. Gislaine, eu estou hoje aqui com 2 alunos do primeiro ano de Publicidade e Propaganda. São alunos que têm acompanhado o nosso programa durante os bastidores do nosso programa durante toda a semana. Eles estão aqui, a Ana Raquel e o João. Queria agradecer a participação deles. Eles estão com a gente aí no projeto experimental aqui da casa e eles têm justamente formularam uma pergunta para que você pudesse responder. Como conscientizar, a gente falou tanto do desafio, né? Como conscientizar a família de que a doação é um ato de amor ao próximo, principalmente em casos de morte encefálica? Você pode responder para os dois. Eu acredito que as famílias já são conscientes. É um assunto que já está sendo bastante discutido com a sociedade. A família já é sensibilizada, já conhece o assunto. O problema é tomar essa decisão sozinha naquele momento, se o familiar em óbito não tiver colocado isso, a vontade dele em vida. Então fica penoso para a família tomar essa decisão. Nós sabemos, todos sabem, o quanto que a doação é importante, o quanto que salva vidas, mas se a família não souber do desejo em vida daquele que acabou de falecer, fica muito penoso, muito difícil para ele tomar essa decisão. Um outro problema é a falta de informações. Se os médicos, os profissionais envolvidos, eles não souberem abordar esse assunto com a família e explicar exatamente como é que se deu essa morte, a família não vai conseguir decidir também. Então, a gente tem que parar de botar a culpa na família. A família não doa porque não é sensível e não é consciente. Não, a família é consciente. Todos nós sabemos da importância da doação. Cabe a nós, profissionais de saúde, saber lidar com a família e saber atingir o assunto da maneira correta e esclarecer para a família tomar uma decisão consciente e com autonomia. Porque essa decisão tem que ser rápida, é naquele momento, né? Porque tem outra vida esperando Exatamente. Pelo órgão, né, a ser doado. Uma pergunta, Gislaine. Numa situação em que a pessoa que veio a óbito, que faleceu, ela, durante a vida, não manifestou o desejo de ser
um doador. Neste caso, a família, mesmo assim, depois dessa pessoa ter tido um quadro de morte encefálica, a família pode, numa junta, ali num momento, querer fazer a doação dos órgãos desse ente querido? Sim, eles podem. É mais difícil, né? Se a pessoa não se manifestou, fica mais difícil. Mas os familiares, eles são detentores do poder da decisão de doar ou não. São eles que decidem. Então eles a decisão podem. final cabe sempre à família. Exatamente. Por isso que é importante a gente falar da nossa vontade com os nossos familiares, porque são eles que tomam a decisão nesse momento. Então, mesmo que a pessoa não se manifeste, se os familiares eles conhecem o desejo em vida, eles ou não conhecem, independe, a família pode tomar a decisão. Sim. E é como você falou, juntar a família e tentar tomar a decisão melhor naquele momento. Principalmente quando não se falou desse assunto antes. Nós não gostamos de falar desse assunto, né? Que é a morte. Com certeza. Lidar com a morte é muito difícil, né? Bom, e qual que é o pré-requisito aí para ser um doador, principalmente de tecido? Para ser doador de tecido, você tem que... vai falecer de coração parado, né? Pode ser de coração parado, não precisa estar em morte encefálica. Tem que manifestar o desejo em vida para facilitar a família tomar essa decisão e tem que estar em condições assim mínimas, né, de questão sorológica, né, de exames, não pode ter alguma doença infecto-contagiosa e isso a gente avalia depois que a família autoriza a doação. Mas é muito fácil, né, doar o tecido porque não precisa estar hospitalizado, não precisa estar em centro cirúrgico, né. As pessoas que falecem também em via pública, por exemplo, que vai para o IML, pode viabilizar a doação lá. Então, é um processo muito mais simples do que a doação de órgãos. Não precisa estar em morte encefálica, não precisa estar respirando em aparelho. O coração parou, o médico atestou o óbito e a família autorizou, ele pode ser um doador. Interessante. E como é que está a fila de doações? Você tem mais ou menos um panorama disso hoje dentro do Estado? Mais de 2.000 pessoas aguardam por um órgão ou tecido no Estado. Muita gente. Muita gente. Nós chegamos a zerar a lista de córneas. Mas hoje nós já temos aproximadamente 200 pessoas novamente em fila. Então, a gente tem que ter um trabalho contínuo. Mesmo quando zeramos a nossa fila, a gente continuou captando as córneas e encaminhando para os estados que têm um desempenho inferior ao nosso. Então, a gente ajudava os outros estados também. Mas agora subiu novamente, a gente está aqui pedindo de novo, né, para que vocês conversem. Vamos conversar sobre o assunto, deixe a sua vontade, para que seus familiares saibam tomar a decisão correta, né, no pior momento. Manifestei o desejo de ser doadora de órgãos. A quem eu devo recorrer? A família. A família. A família que decide, não tem documento, não tem advogado, não tem nada. É a família que decide, né? A família ela tem esse direito a oportunidade de doar, né? A família ela tem todo esse direito e é ela que vai ser consultada. Mas não existe um cadastro nacional para isso? Não. Para doação, não. Temos um cadastro nacional de doação de medula óssea, né? Aí a gente vai lá e tira uma amostra de sangue e se cadastra. Porque a medula óssea ela só pode ser doada em vida. Para a doação de órgãos, não precisa ter cadastro. O importante é falar com a família. Teve uma época que nós colocávamos, né, no nosso documento. Na carteira, exatamente, de identidade, né, tinha um selinho, né, doador de órgãos. Exatamente. Então, na verdade, se você não fosse doador, você tinha que se manifestar no documento. Isso não deu certo, né, e logo em seguida, na prática, nunca se aplicou. Mas a lei ela foi revogada em seguida. E hoje, quem toma a decisão é o familiar. Menores de idade, pai e mãe. Então, é bem criterioso e é a família que autoriza. E não adianta falar para o parente distante. São as pessoas que ficam parente até segundo grau que decide. São os mais próximos de fato, né? Exatamente. Os mais chegados. E o evento amanhã, então, voltando a falar do evento, para que a gente possa fechar esse nosso bate-papo. Infelizmente, a gente não tem muito mais tempo. Gislaine, convide, por favor, então, a comunidade acadêmica e os profissionais da área para participarem desse primeiro encontro que acontece amanhã aqui no auditório Dona Etelvina, né?
Vai ser durante todo o dia? Exatamente. A gente vai estar no auditório Dona Etelvina, das 8h30 até as 17h30, tratando do assunto doação de órgãos. Quem tiver interesse, venha. Vamos falar exatamente desse assunto que é a morte, a comunicação da má notícia, a entrevista familiar e também, uma coisa muito importante, dos aspectos legais, né? O que a lei fala sobre esse assunto. Claro. E tudo isso faz com que fortalece todo o nosso profissionalismo, capacita os profissionais e já integra o aluno já desde o começo a esse meio aí que salva tantas vidas, né? Que é Sem o processo dúvida. de doação de órgãos. Então, estamos aqui convidando a todos, participem. E é um gesto lindíssimo de fato, né? Bom, todas essas abordagens que a Gislaine bem colocou aqui serão tratadas então no primeiro encontro de amanhã, que acontece a partir das 8 da manhã no auditório Dona Etelvina, aqui na Unicesumar. Se você tem interesse, né, participe. Seja também aí um doador de órgãos e tecidos, né? Manifeste a sua vontade em vida para um familiar bem chegado, né? Para que a gente possa aí tirar muita gente dessa fila de espera. Não é mesmo, Gislaine? Obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui no Comunidade, viu?